Por aqui seguimos no assunto de narcisismo. Falamos sobre esse transtorno que faz a pessoa se sentir superior e querer até controlar as outras pessoas. E isso também pode gerar consequências jurídicas. E quem nos ajuda com o tema hoje no quadro Seus Direitos é o advogado Arthur Lozecan. Doutor Arthur, bem-vindo novamente ao Ver Mais. E já nos conte, o narcisismo, ele pode ser considerado um crime? Boa tarde. Bom, o narcisismo não é um crime. Agora, as interações, a dinâmica que o narcisismo leva, pode levar, assim, essas pessoas a cometerem crimes. O principal, talvez, seja o que se conhece muito por estelionato sentimental, né? Então, a pessoa ela é enganada por diversos meios, como a própria psicóloga falou. Eles fazem uma espécie de bombardeio de amor no começo, parece tudo maravilhoso. Eles espelham as pessoas para dizer que elas são exatamente aquilo que elas queriam que fosse, e a pessoa começa a fazer as atitudes, começa a ter gastos, começa a investir propriamente no relacionamento, seja de forma sentimental, seja de forma financeira. E a pessoa passa a cair neste golpe. E o que é mais doido, às vezes, Duda, que a gente vê que o narcisista, às vezes, ele não age nem sozinho. Muitas vezes ele age até com o próprio companheiro, com a própria companheira. Então, existem relações extraconjugais envolvendo. Então, essa dinâmica toda leva a esse tipo de crime, além, obviamente, dos crimes da violência doméstica. Né? Porque a gente fala muito do narcisismo como o homem narcisista. E tem muito, realmente. Não é esse foco hoje, a justiça ela defende muito, tanto a área policial quanto a justiça defende a violência doméstica, tanto em crimes de violência doméstica. Mas também ocorre com o outro lado, né? Então, hoje existem muitas mulheres narcisistas. Então, acontece muito do homem abrir o jogo, às vezes, porque o homem ainda tem aquele ar machista, né? Que ele não quer transparecer o que está ocorrendo. Mas ele também é vítima, muitas vezes, dessas circunstâncias. Então, tanto os crimes de violência doméstica, como o próprio estelionato, ou seja, é enganado para que seja tomada alguma vantagem dessa pessoa. É muito comum isso acontecer. E tem como provar aí juridicamente que a pessoa é narcisista ou precisa ter esse respaldo psicológico? A gente tem que fazer uma junção, vamos assim dizer, entre a psicologia, a psiquiatria, né, porque é um transtorno, é uma doença, e a parte jurídica. Para que provasse que uma pessoa é narcisista, tem um transtorno, precisaria submeter uma perícia técnica. A gente tem que lembrar que o narcisista costuma ser uma pessoa que não vê nele defeitos. Então, dificilmente ele vai se submeter a uma perícia. Então, eu preciso sim ter uma junção de características que são muito comuns nos narcisistas. Ele poderia ter 20, 30 características que são comuns. Poder contextualizar isso nessas relações, nas maneiras como ele age. O narcisista não toma muito cuidado, ele costuma deixar rastros. Então, por exemplo, as redes sociais, o que utiliza, por exemplo, num WhatsApp, por exemplo, ele vai deixando rastros, a pessoa consegue ir guardando e identificando, porque ele se sente tão acima do outro que ele não se preocupa com o que vai acontecer. Então, com esses rastros, eu consigo fazer uma junção das características e poder começar com que o judiciário comece a entender que, sim, é muito mais comum, sim, gera muito dano nas pessoas e deve começar a ser observado pela própria justiça. A gente já teve casos aí de pessoas conhecidas, famosas, com narcisismo dentro de casa. Isso acontece muito também, né? Dos pais que querem controlar, mesmo depois das crianças já adultas, querem controlar o dinheiro, querem controlar tudo. Como faz nesses casos, quando é dentro de casa? A gente sempre diz que é mais complicado, né? Porque é uma dinâmica que tu não consegue sair. Quando tu tá numa relação amorosa, tu tem a opção de, quando tu chegar nesse esgotamento final, você poder sair, dizer assim, eu não aguento mais isso e quero sair. Quando é dentro de casa é um pouco mais complicado. Então, na medida que vem vindo a maturidade, você consegue abandonar um pouco. A preocupação nossa é muito com as crianças, né? Porque há um tempo atrás, existiu, por exemplo, na Austrália, uma campanha chamada Children Do, Children See, Children Do. Ou seja, aquilo que as crianças veem, elas fazem. Então, está na hora de os pais que talvez tenham características nesse sentido, ou um dos pais enxerga isso no outro, que busque ajuda, sim. Busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica, para evitar com que essa criança possa, em algum momento, despertar um narcisismo nela e passar a fazer tudo aquilo que ela viu, tudo que era problema naquele caminho que ela foi, na parte cognitiva, que foi sendo desenvolvida, ela possa levar para a vida dela também. Então, existe um cuidado para que isso não gere efeitos ruins na fase da adolescência, na fase adulta já, nesta mesma criança. É bem comum filhos de narcisistas tornarem-se narcisistas também. Infelizmente, né? E, doutor Arthur, em qualquer caso aí que está se sentindo pressionado por algum narcisista, que está sendo também
afetado de alguma forma, pode procurar um advogado. Sempre. Eu sempre digo, 3 situações. Procure ajuda psiquiátrica, muitas vezes é importante. Procure ajuda psicológica e procure também um advogado que possa lhe ajudar nesse aspecto. Muito obrigada mais uma vez.